aqui no canal do Portal Revoluta. Chegamos ao episódio 15 da temporada 4 do programa literário Eu Que Fiz, e o convidado desse episódio é o Fábio Maciel. O Fábio, ele já participou aqui do Eu Que Fiz na primeira temporada, falando do livro Ai Cobra, e nesse episódio ele vai apresentar esse livro aqui, ó, o Eutanásia Blues, que é um livro de poesias, né, que ele lançou pela Céline Trovoar, né, e é um livro recheado de poemas, né, alguns do período pandêmico e outros mais antigos que já fizeram parte de algumas antologias e outras publicações. Bom, eu não quero entregar o conteúdo para você, então vou te deixar agora com o episódio 15 da temporada 4 do Eu Que Fiz, com o Fábio Maciel falando do livro Eutanásia Blues. Apresente seu livro. Olá, meu nome é Fábio. Eu estou aqui para falar um pouquinho do livro Eutanásia Blues. É o livro que eu lancei no meio do ano passado pela Céline Trovoar, editora do grande amigo Nivaldo Brito, também poeta, lá de São Paulo. O Eutanásia Blues ele reúne alguns poemas que eu escrevi nesse primeiro momento, né, de pandemia, e alguns outros poemas mais antigos, mas que já haviam sido publicados em antologias, e que são poemas que eu selecionei, né, desses antigos, que mantêm um diálogo com esses mais recentes que eu escrevi, né, que enfim, são poemas melancólicos, irônicos, até mesmo, como alguns colegas já disseram, nihilistas, né? Então, eu acho que o Eutanásia Blues reflete muito, apesar que isso pode mudar, né, de leitura para leitura, né? Cada vez que, enfim, cada leitor, ou cada vez que alguém lê e relê, dá um sentido diferente, mas o livro carrega muito esse período que a gente ainda está vivendo, né? Qual foi a inspiração para o livro? Sobre inspiração, não há nenhuma inspiração direta. Eu não escrevi para falar, né, como o livro foi escrito na pandemia, durante a pandemia, parte dele, eu não escrevi para falar de pandemia, né? Mas eu acho difícil, né, a gente não ser afetado pelo momento que a gente está vivendo, que é um momento bem complicado, bem difícil, né? Mas não há nenhuma inspiração específica. Por que Eutanásia Blues? O título Eutanásia Blues, ele vem de um dos poemas, e eu acho que quem chamou atenção para esse título, né, para esse título, né, que faz parte, que é o título de um dos poemas, quem chama atenção é Marcelino Freire, né, que quando lê fala, nossa, isso aí é um título de um livro, seu título está aqui, né? Porque parte desse livro, na época eu não tinha ideia ainda, né, não tinha intenção ainda de transformar, né, os poemas em livro, mas no primeiro semestre do ano passado eu participei de uma oficina, não era uma oficina de escrita, né, mas era uma oficina que falava de literatura de uma forma geral, literatura e livros, com Marcelino Freire e uma turma que a gente mantém contato até hoje, super bacana.
E o Marcelino, quando leu um dos poemas, né, esse poema, ele falou, pô, aqui está o teu título, né, o título de um livro está aqui, né. E daí que eu comecei já nesse momento a pensar, pô, será que dá para fazer um livro, né, desses poemas, né? Não sei, né? Enfim. Por que o pássaro é uma figura constante nessa obra? Bom, o livro tem sim referência, né, a pássaros, né? Eles são sempre pássaros que sangram, né? Não há não há um porquê, né? Não há um porquê. Da mesma forma que quando eu falo em família, em alguns dos poemas também, não há um motivo específico, sabe? Não decidi que aquilo seria um projeto e que eu falaria sobre pássaros, não. Mas na hora de reunir, né, esses poemas e eu juntar, né, esses que tinham mais afinidades, né, esses de pássaros vão ficar aqui, esses que falam de família aqui, esses outros ali, eu vi que realmente, assim, nossa, estou falando bastante de pássaro, né? Não sei, de repente levar isso para análise, não sei. Eu hoje faço uma leitura, né, mas é uma leitura minha, né, que não significa que seja uma leitura definitiva, né, sobre esses poemas, né, mas esses pássaros estavam bastante presentes na minha vida, né. Eu não, enfim, não suporto pássaro em gaiola, mas convivi com uma pessoa que tinha pássaros em gaiola, uma pessoa muito próxima, querida, importante na minha vida, e que faleceu, né? A gente perdeu para o Covid, né? Então eu faço essa leitura hoje, né? Mas essa é minha leitura, né? Eu não sei como o leitor, né, a pessoa que está lendo, está vendo, né, o que ela está vendo desses poemas, não sei. Não há nada fechado aqui, né? A mesma coisa em relação à família. Não há um projeto aqui para se falar de família, né? E como os pássaros sangram, né, os pássaros daqui estão sangrando, eu acho que a família também tá não está muito bem aqui na fita, mas não há nenhum motivo específico, né? Os poemas, em sua maioria, são reflexões sobre a quarentena? Não acho que seja uma reflexão sobre a quarentena, né? Eu acho que eu carrego esse pessimismo comigo, né? Desde antes da pandemia, né? Mas não tem como deixar de ser influenciado pela pandemia, né? Pelo isolamento, pela perda de amigos e parentes, né? Enfim, é um momento difícil, né? Mas eu não escrevi um livro sobre quarentena ou sobre pandemia, mas escrevi parte dele durante, né, a quarentena e a pandemia, e isso certamente me influenciou, né? Por que o livro tem páginas brancas e pretas? Bom, o projeto do livro, né, o livro é todo preto, né? Inclusive a capa, ela só tem uma cor, é preta, e ela tem, e no miolo a gente utiliza muito, né, o preto. Há uma questão aqui estética, né? O livro é de uma cor só, vamos aproveitar ao máximo o que a gente tem, né, que é a cor preta. Mas
além da questão estética, há também né, o uso das páginas em preto. Ela serve também para separar, né, por exemplo, poemas que não têm título, né? Enfim, então tem uma sequência aqui, Fábricas, né? 3 poemas, termina e entra uma sequência de poemas que falam sobre mais ou menos a mesma coisa, são parecidos, tem um tema, enfim, relacionado, né? Mas que, para não ficar, de repente, um pouco... para que os poemas não fiquem, de repente, um pouco perdidos ali entre um grupo, né? Enfim, esse Fábricas e o que vem depois, a gente resolveu colocar, né, utilizar o preto, né? Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? O tempo, né, quanto tempo demorou, né? Eu acho que o poema mais antigo aqui que eu selecionei é de 2017. Deixa eu ver aqui. Não, 2018 é o poema mais antigo. E então, assim, o livro tem poemas que eu já havia escrito, tem poemas que eu escrevi durante o período da pandemia, né? No início do ano passado, como eu havia comentado, eu fiz essa oficina com Marcelino Freire e ali que eu acho que começou a ideia, sabe, do livro, né? A partir do retorno que ele deu, o retorno de alguns amigos. Então, ali, naquele primeiro semestre, no final do primeiro semestre, eu já tinha eu já tinha escrito e selecionado poemas que já, vamos dizer assim, caberiam num livro, sabe? Eu não tinha certeza se iria lançar o livro ou não. Devo muito isso, né, a Marcelino, né? Devo muito isso ao Nivaldo. O Nivaldo leu os textos também, né? Leu os poemas e curtiu, eu acho que curtiu. E a gente começou a conversar, né? E no início do segundo semestre, acho que julho, o livro saiu, né? Então, assim, eu durante o primeiro semestre do ano passado, eu começo a pensar sobre a possibilidade de um livro, né? É daí que vem, né, o Eutanásia Blues, quando o Marcelino vê, nossa, isso aqui é um título, né? Você daria um ótimo título de livro. Quando eu vi que estava com um número legal de poemas, não são muitos, né? São poucos poemas concisos. Alguns amigos leram, né? E eu tive um retorno também bem positivo, assim, do Nivaldo, e a gente, a partir daí, decidiu, vamos fazer um livro, né? Alguma curiosidade sobre o processo criativo? Não tenho nada de... Assim, o processo criativo, né? Escrever é algo bem solitário, né? Assim, você senta sozinho e escreve. Eu, quando começo a escrever alguma coisa, geralmente é num pedacinho de papel que, poxa, né, preciso anotar isso que eu pensei, ou é isso que eu acabei de ler, essa palavra aqui me interessa. Nossa, eu anoto. E geralmente a primeira parte, né, a primeira versão, né, sempre eu gosto de escrever no papel, né? Vou puxando seta, vou desenhando, né?
e depois eu levo para o computador, mas assim, não tenho nenhuma, fora isso, assim, não tenho nenhuma, nada assim de curioso, nada de, enfim. Qual a inspiração para a capa e como você desenvolveu a ilustração? Sobre a capa, né, ela, no início eu não pensei em fazer a capa, né, em eu mesmo ilustrar, mas o Nivaldo comentou, não, cara, já faz logo o serviço completo, né, já ilustra logo. E eu rabisquei várias coisas sem pensar muito, sabe, sem e de um dos rascunhos saiu a capa, né, que foi essa ilustração aqui. Ela é toda feita em um papel preto e eu uso tinta branca. É um stencil, né, com colagem. E nos desenhos que eu fiz, acho que esse teve mais relação com o conteúdo do livro, né, com os poemas. Qual é o livro que mais gosta de ter na estante? Bom, um livro que eu gosto de ter na estante é difícil, né? Assim, eu acho que o livro que eu gosto de ter na estante, esse livro ele muda com o tempo, né? Ele muda com o tempo. Eu vou falar para você que atualmente eu gosto de ter eu gosto de ter esse livro na estante, né? Essa antologia da Adília Lopes. Ela foi editada pela Sete Letras e pela Kozak Naif. Você não acha, não acha mais, né? Enfim, a Kozak não existe mais, mas em algum momento eu gosto de ter esse na estante. Qual é o livro mais velho na sua estante? Olha, o livro mais velho são livros. Eu ainda tenho livros que eu ganhei quando eu era bem moleque, bem criança, né? Eu tenho uma coleção do sítio, né, do Monteiro Lobato, do sítio Pica-Pau Amarelo, que é bem antiga, né? Eu era bem garoto, eu era criança quando eu ganhei, ainda tenho ela. E eu tenho uma edição muito antiga do Flicts, do Ziraldo, né? Eu não sei qual dos dois é mais antigo, né? Mas era, quando eu era criança, bastante tempo atrás, né? Eu acho que é do sítio do Pica-Pau Amarelo, tem a coleção completa do sítio do Monteiro Lobato. Talvez essa seja a mais antiga, né? Qual é a sua mania literária? Bom, uma mania, né? Com exceção de romances, né? Que eu acho que exigem uma atenção maior, mas poesia, contos, eu geralmente leio 1, 2, 3 livros ao mesmo tempo, vou alternando. Eu não escrevo livros, não marco livros, né? Uso muito post-it, né? Ou então anoto num caderno, né? Uma coisa puxa a outra. A indicação de um escritor, de um livro de um escritor independente, né? Bom, em primeiro eu indicaria não um livro, mas eu indicaria o catálogo da editora Céline Trovoar, né? Dê uma olhada, né, no catálogo da editora, tem muita coisa boa lá, né? Uma outra indicação do livro que eu gosto bastante, que é do Marcos Nascimento, saiu pela Sete Letras, Os Portões da Fábrica. O Marcos, ele escreve, né, sobre
Bangu, né? E sobre a fábrica Bangu, né? É um dos livros de poesia, né, que eu mais curto, sabe? Vale muito a pena. O livro tem algumas fotos, tudo da fábrica Bangu, né, da antiga fábrica Bangu, que hoje é um shopping, mas vale a pena conhecer. Forte, né? Poesias são traduções de sentimentos e de momentos, né? E curioso o autor falar que sua obra, de certa forma, é o reflexo do pessimismo inerente a ele e sua trajetória. Eu gostei da maneira literária dele, diferentemente da do Sandro Ornelas, que é sublinhar os livros, talvez a dele seja um pouco mais tranquila para que eu faça, porque o post-it não agride tanto as folhas, apesar de ter uma colinha, né? E essa coisa de ter um caderninho para as anotações do que ele achou interessante no livro, eu acho que é uma mania que eu posso catar para mim e começar a desenvolver aí nas minhas leituras, né? Bom, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links para acompanhar o trabalho do Fábio Maciel e também de como adquirir o livro com ele ou então na Selim Trovoar, tá bom? E vamos de poesia, né? Eu escolhi um aqui e para ler para vocês. E vamos lá. Divido a casa com 7 velhos, durmo no relicário de quinquilharias. Faltam asas, mas mesmo que tivesse 2 ou 7, ficaria no chão. Tenho medo de altura. 7 velhos me alimentam com migalhas de memórias e histórias repetidas. Então esse é o Eutanásia Blues, do Fábio Maciel. Espero que você tenha curtido esse episódio. Se curtiu, deixa um joinha aqui no vídeo, tá bom? E compartilha esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais, nos seus grupos de mensagens, tá bom? Para cada vez mais pessoas conhecerem o trabalho aqui do programa Eu Que Fiz. Bom, e se você chegou até o final do episódio, eu tenho a te agradecer por me fazer companhia. E se você tiver alguém para indicar, ou se você mesmo é uma autora ou um autor independente e quer participar aqui do programa, me manda um e-mail aqui, ó, no euquefiz@revoluta.com, e eu vou ter prazer em te responder e trocar uma ideia para explicar como funciona a produção do programa, tá bom? Como eu sempre digo, só a arte salva, e eu vou finalizar esse episódio com uma frase de Ariano Suassuna. Quem gosta de ler não morre só. Bom, até o próximo episódio. Um beijo e tchau.